Tem um terremoto se anunciando em Brasília e é disso que eu vou falar, presta atenção. Eu vou tratar agora aqui pra vocês da treta entre Gilmar Mendes e PT. Treta que tá pegando fogo, já tem relatos que já saíram na Malu Gaspar. E esses relatos não são nem um pouco bons, não são alvissareiros para o consórcio, ou como eu prefiro dizer, o arranjo que manda no Brasil. Entendam, pessoal. Quem administra o Brasil hoje? Se eu for fazer uma redução, o monarca costuma fazer as coisas. É o Xandão é um ditador e ele manda no Brasil. Não é tão simples assim. O Xandão não controla as armas. O Xandão só manda porque outras pessoas, vamos dizer, outorgam os seus superpoderes. Tal qual o dictator em Roma, que possuía um mandato específico com superpoderes que era outorgado pelo Senado, Alexandre de Moraes tem superpoderes com uma missão de, vamos ser bem direto, destruir a oposição à direita, em especial destruir o bolsonarismo, mediante, vamos dizer, uma outorga conferida por seus pares no STF, tá? Isso é a primeira coisa. Paralelamente, eu também poderia dizer, é o PT, é o comunismo, o que também seria um reducionismo, porque o próprio Alexandre de Moraes não é não é um comunista, outros membros do STF não são comunistas também, e mesmo o PT, se eu for tratar, vamos dizer, em termos bastante precisos, não é comunista. Então quem seria? Bom, o arranjo que administra a gente é um arranjo que compõe figuras do STF, antigos partidos políticos, grandes setores da imprensa, mormente a Rede Globo, empresários que historicamente tiveram uma relação promíscua com o governo, o Partido dos Trabalhadores através da figura do Lula, certos nomes antigos de tucanato, etc. E este bloco que tem força, portanto, no empresariado, na grande imprensa, na academia, no STF, em tribunais superiores, na esquerda brasileira como um todo, no PT e em velhos grandes partidos políticos, este arranjo é o arranjo que manda no Brasil. Portanto, por ser um arranjo composto de figuras tão distintas e que brigaram muito, por exemplo, esse arranjo inteiro se pegou e se matou durante o impeachment da Dilma, ele é, ao mesmo tempo, muito majoritário, portanto, enquanto junto poderoso, porém bastante instável. Porque eles mesmo não se bicam ali, eles possuem contradições internas muito grandes, logo, dá pra cravar que em algum momento ia começar a pintar as brigas. A gente já comentou com vocês que a nomeação do Zanin pro STF, tá? Não tinha sido algo que agradou muito o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes. O Alexandre de Moraes tinha uma ideia, tinha um nome pra colocar lá, ligado ao Salomão. Tá? Essa era a intenção do Xandão. Mas tudo bem, o Lula foi lá e colocou o Zanin, eles, ok, vai ter um segundo nome, vamos tentar se compor. Não tá pintando que eles vão se compor. Se por um lado o Flávio Dino e a turma do STF vêm jogando juntos, de outro, ele não é exatamente o nome do coração deles. Porém, tem outro cargo que tá sendo alvo de uma nomeação e que Lula prometeu que retornando agora de viagem ao Brasil vai nomear, que tá mexendo e assim, o bicho tá pegando, tá? É o próximo PGR. PGR, como vocês sabem, é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é como se fosse o grande promotor, o grande chefão do Ministério Público. Eu sei que não funciona assim, de uma maneira tão precisa chamar de chefão, mas em certa medida ele é o número 1 dos promotores e procuradores no Brasil. Ou seja, ele é o grande acusador. E ele, além do poder que ele tem dentro do Ministério Público, ele também tem o poder de acusar deputados, senadores, presidente da República, ou seja, ele tem poderes muito grandes, inclusive de, às vezes, mandar uma denúncia fraca ali, não reconhecer certa denúncia e não andar pra frente com temas que são importantes para políticos em geral, papel que já foi ocupado de forma muito óbvia por um dos maiores engavetadores da história, que foi agora o nosso grande PGR Aras, que foi nomeado pelo Bolsonaro, mesmo sendo petista, à época como parte de um acordão que o Bolsonaro fez com o sistema, passava a seu filho Flávio, ladrão contumaz. Mas não parou, né? O ponto é, o desenho que está se firmando aí o PT quer colocar alguém ligado a eles, do grupo Prerrogativas, ligado à turma do Augusto de Arruda Botelho, tá? Para ser um homem, vamos dizer, do partido, fiel ao petismo na PGR. E, do outro lado, o Gilmar Mendes, ministro do STF, quer colocar o seu sócio no IDP, o Paulo Gonet, na PGR. E eles começaram primeiro fazendo reuniões. Reúne com uma turma aqui, reúne com uma turma ali, tá? Pra ver se eles conseguem se compor. O PT firmou, não, nós queremos o nosso nome, nós queremos alguém do grupo Prerrogativas. Até porque um cara ligado ao grupo Prerrogativas é um cara sendo bem direto, tá? Ele vai seguir uma determinada linha que é boa para o partido, mas não necessariamente boa para esse arranjo como um todo. Gilmar Mendes, em nome do arranjo, falou, não, eu quero meu cara. E aí ele fez, como diz matéria da Malu Gaspar, ele fez um almoço no restaurante Fazenda, lá em Brasília,
E no almoço, vai tentando convencer daqui e dali, os petistas não vão gostando, e era um grupo ilustrado de petistas, a coisa começa a esquentar. Inclusive teve com aquele Marco Aurélio, houve uma briga dentro do restaurante. Briga de bate-boca, xingamentos. Fomos levantar com quem faz cobertura pro Clube MBL de STF, da parte jurídica, e o bicho pegou realmente, tá? Os dois lados saíram muito, desculpa o português, pé da vida um com o outro, tá? E o que era um arranjo extremamente estável começa a dar em água, tá? Gilmar Mendes, a gente precisa lembrar, sempre foi ferrenho inimigo do petismo. Gilmar Mendes nunca gostou do PT. E a única coisa que colocou PT e Gilmar Mendes, vamos dizer, numa mesma sala, foi a questão Lava Jato. A questão Lava Jato, ela vê em ambos um inimigo, e Gilmar Mendes, enfim, começou a tratar o PT como gente por conta disso. Eu preciso tratar disso nesses termos, porque se vocês lembrarem, até 2016, Gilmar Mendes era tratado pelos brasileiros e de direita como um herói. Gilmar Mendes foi o cara que derrubou ali no STF aquele pedido, aquela tentativa da Dilma Rousseff desesperada de transformar o Lula em ministro, para ele ficar tanto com o foro especial como com a capacidade de articular ela politicamente para salvar ela no impeachment. E quem derrubou foi o Gilmar à época. Então, o Gilmar era considerado um grande inimigo do PT. Então ele teve uma virada ali. Só que, como eu volto a falar, esse arranjo não é um arranjo fácil. E não é só apenas por questões ideológicas, são grupos diferentes, tá? Hoje no STF, a composição pró-PT tá aumentando muito. E o PT vai ficar majoritário ali dentro, tá? Não era exatamente assim anteriormente. E aí nessa composição majoritária que vai surgindo para o PT, o Gilmar Mendes começa a ficar preocupado. Eu volto a falar, o jogo muda, né? A briga por poder e a briga por espaço é uma briga muito específica. E se a gente reduz tudo a são todos comunistas ou apenas o Xandão é ditador, você não vai entender o que está acontecendo. Da forma como tá, nós temos um impasse na PGR e nós temos um problemaço, porque pode ser que esse arranjo fique permanentemente no impasse. E aí você vai começar a ver disputas, farpas, brigas internas, brigas palacianas e talvez um rompimento naquilo que permitiu não só que o Lula fosse solto, precisa entender o tamanho do arranjo. O Lula foi solto, a Lava Jato foi destruída completamente, foi formada uma coalizão de centro que o PT chamou de Frente Ampla, que era figuras velhas do centro político brasileiro se unindo a um bloco de esquerda do PT, e esse grupo todo arrasou com o bolsonarismo, e esse grupo todo venceu as eleições de 2022, e esse grupo administra o Brasil. E vai hoje administrando de uma seguinte maneira: o governo federal dá ali o que o Congresso quer em termos de grana, o governo federal cuida de política econômica e política externa, e os grandes temas e conflitos nacionais não são apenas mediados, mas resolvidos pela STF. Um STF que vai, vamos dizer, aceitando certa arrogância, e um STF que vai avançando sobre os outros poderes, portanto se tornando ainda mais poderoso que os demais. O que eu acho, tá? Esse tremor dessa nomeação do PGR, ele vai ser muito bom para quem quer ver o enfraquecimento desse bloco. Nós aqui do MBL somos praticamente os únicos que explicam as coisas dessa maneira, que explicam que há um arranjo dessa maneira e que esse arranjo se comporta de andar no caminho. Eu já vi bolsonaristas falarem assim: ah não, tem isso, é o consórcio, eles estão todos juntos. Não é assim que funciona. É papo de Kim Paim, reducionismos burros. Logicamente para um público que tá ali a fim de ser enganado. Eu não tô a fim de enganar ninguém. Eu não tenho ilusões e também não tenho grandes empolgações. Mas sei o seguinte: se o PGR nomeado, pelo que tá pintando, for do PT, do outro lado é possível que tenha até ruptura. E se o nomeado for dele, teremos mais problemas internos dentro do petismo. Porque as alas petistas que querem efetivar e aumentar o poder do partido dentro das instituições vão ficar pistolaça. Então, meu amigo, Lula tem uma grande dor de cabeça pela frente. Toda vez que o Lula tem uma dor de cabeça, eu fico feliz. Tentar nunca foi um problema para o MBL. Das ações mais inusitadas às propagandas mais disruptivas, nunca tivemos medo de inovar. Nos últimos 3 anos, a inovação virou uma revolução interna. Começou com uma nova formação. Chegou no melhor clube de política do país. E terminou na única revista cultural de direita. Para comemorar, o 8º Congresso do MBL trará uma edição especial da Valete. Com impressão exclusiva e preço acessível, você só poderá adquiri-la um dia na sua vida e em um único lugar. 4 de novembro de 2023. Complexo Tempo.